Bem-vindos a esta série Lutando pelo Evangelho. Esta é a primeira lição da série, onde vamos olhar para a fé. O que é a verdadeira fé bíblica? O que significa acreditar em Jesus? E você pode ter estado na igreja a vida inteira e terá certeza. Estou chocado com algumas coisas que vou compartilhar hoje. Por quê? Porque você pode estar na igreja, pode ter fé em Deus, pode até estar lendo sua Bíblia e ainda assim totalmente não entender o que realmente significa ter fé e o que realmente significa acreditar em Cristo. Então, espero que você esteja pronto para este ensino e estou muito animado. A última vez foi o vídeo de introdução e esta é a lição número 1, onde vamos olhar para a fé e acreditar em Cristo. Desde o último vídeo, eu realmente lancei outro vídeo onde falo sobre o assunto. O famoso apologista conhecido Ravi Zacharias e como ele surgiu. Que ele tinha vivido uma vida dupla. Ele tinha sido enganando todos nós ou nos levando ao erro. Ou, infelizmente, seus amigos e familiares, por viver uma vida dupla, descobriu-se que ele teve vários casos. Ele tem fotos nuas. E ele vinha se comunicando com várias mulheres. E isso acontecia há anos e tudo veio à tona. Para o próprio ministério e agora está por toda parte nas notícias. E eu realmente fiz um vídeo sobre isso, não para apontar o dedo para ele, mas eu estava falando sobre outro cara no vídeo. Mas eu fiz um vídeo para nos faça acordar, para nos fazer entender que precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. O problema não é apenas que precisamos de mais responsabilidade. O problema é que precisamos de mais responsabilidade, mais controle. O problema é o evangelho. Precisamos voltar ao verdadeiro. No evangelho lemos sobre, na Bíblia. E o verdadeiro evangelho é um evangelho que pode libertar as pessoas. Gratuito. E no vídeo que fiz sobre o Rabino Zacharias, você pode ver o link na descrição aqui. Falo sobre o verdadeiro evangelho, falo sobre como ele pode ser. Você não pode libertar as pessoas. E eu já recebi muitas respostas daquele vídeo. Um cara, ele escreveu aqui. No início, quando fui libertada, era difícil acreditar. Eu sei que parece loucura, mas era tão novo descobrir que todos os dias eu simplesmente dizia, não preciso mais pecar, sou livre, depois de um tempo isso se fixa. E esse era um cara que estava na igreja, que frequentava a igreja há anos, que acreditava em Deus, que orava a Deus. Ele não estava livre. E quando ele experimentou aquela verdadeira liberdade pela primeira vez, foi difícil de acreditar. E ele disse que era como, nossa, parece loucura, mas era tão novo. E isso é o que vemos. Vemos pessoas que estão na igreja há anos. Quem de repente experimentou essa liberdade e é tão difícil de acreditar e parece loucura, mas é tão novo. E somos chamados a ser livres. É isso que o evangelho faz. Está libertando as pessoas. Então, veja o vídeo com o Rabino Zacharias, se você ainda não viu. Mas isso não é sobre o que vou falar neste vídeo. Vou falar sobre fé. O que é fé verdadeira e o que significa acreditar em Deus. O último vídeo que fiz na série Lutando pelo Evangelho Verdadeiro. Recebi muitos comentários, muitas respostas. Obrigado a todos pelos comentários, muitos bons comentários. Comentários que eu vou, neste vídeo e nos comentários, eu posso usar especialmente nos próximos 2 vídeos, onde vou falar sobre arrependimento e batismo. Um dos comentários aqui foi alguém escrevendo, obrigado por fazer a série de perguntas e respostas. Eu te sigo há muito tempo, né? E eu quero saber a verdade. E quero dizer, esse é o nosso coração. Deve ser o coração de todos nós. Queremos conhecer a verdade. E não saberemos a verdade se não buscarmos, não saberemos a verdade se não fizermos perguntas. Não saberemos a verdade se não estivermos dispostos a mudar. E então ela continuou. Eu fui criada somente na crença. E eu lutei contra isso. Isso significaria que ela acreditava, conforme foi ensinada, simplesmente acreditar. Como você não precisa de arrependimento, batismo no Espírito Santo, apenas acreditar. E ela lutou contra isso. Mas então ela disse, agora cheguei a acreditar que o arrependimento também é ascensão. E para ter certeza de que entendo o que é o verdadeiro arrependimento. Deus te abençoe por isso.
Precisamos entender o que é verdadeiro arrependimento e vou falar sobre isso no próximo vídeo. Escuta aqui, hoje fiquei impressionado com seu comentário. Que você não apenas acredita em Jesus, morreu e restauração, mas você acredita nele como pessoa. Nunca ouvi isso antes, mas faz muito sentido. E então, obrigado por isso. Ela ficou impressionada com o comentário que dei, dizendo que não era suficiente. Para acreditar que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, você precisa crer nele. Como pessoa, realmente se resume a um relacionamento. Porque não é como se Jesus tivesse morrido, fosse enterrado, ressuscitado, subido ao céu e de repente desaparecido. Não, ele está vivo hoje. Ele está aqui hoje e precisamos ter um relacionamento com ela. Ele e ela cresceu com uma crença e mentalidade de que era apenas acreditar. E então ela chegou à compreensão de que existe verdadeiro arrependimento a mais. E agora ela também está buscando a verdade sobre o batismo e outras coisas. Então, é lindo, mas vamos continuar a falar sobre a fé. O que é a verdadeira fé? E se falarmos sobre fé, eu poderia fazer 10 vídeos sobre fé somente, porque há muito o que falar quando falamos sobre fé. Mas neste vídeo vou falar sobre fé. O que é fé? A palavra fé. O que faz significa o que é fé e o que é fé. Não, o que não é fé. Então, vamos falar sobre fé. Vamos falar sobre fé, obras, carne, louvor, fé e amor. E então vamos dar uma olhada. Crer em Cristo. O que significa crer em Cristo? Porque o que você vai entender é isso. Há um grande mal entendido no mundo hoje sobre o que é fé e o que significa acreditar em Cristo. E estou fazendo especialmente este vídeo porque na próxima série vou falar sobre arrependimento. E eles não vão falar sobre batismo. Há pessoas que dizem, não, você fala agora, você fala, não, você está errado. É só crença e fé somente e tudo isso. E eles vão. Lute contra mim nos próximos 2 vídeos. E por isso gostaria de ter este vídeo para referenciar e dizer, veja este vídeo. Então, nós queremos fundação de camada aqui. O maior problema hoje, um grande problema, como eu disse um pouco no vídeo de introdução, é na nossa mentalidade grega, temos uma mentalidade grega na forma de entender as coisas. E quando falamos sobre fé, o entendimento grego de fé, a mentalidade grega é que você pode acreditar em uma coisa com a cabeça. E você pode fazer algo mais. Assim, a fé se torna mais um tipo de filosofia. Uma forma de pensar, em vez de um modo de agir e um modo de viver. E eu vim com um exemplo no vídeo de introdução. Vou compartilhar um trecho aqui. Alguns anos atrás, eu estava estudando religião. E minha professora lá na escola, ela disse, quando vamos estudar os judeus e a fé judaica, ela disse, quando agora olhamos para os judeus e a fé judaica, você precisa entender que a maneira judaica de acreditar em algo é que se eles acreditavam, eles faziam. E não como nós, no Ocidente, onde podemos acreditar em uma coisa e fazer outra. E foi isso que ela disse. E ela estava certa. Infelizmente, ela está certa. Nós, no Ocidente, temos um entendimento de que você pode acreditar em uma coisa e fazer outra. Mas isso não é um entendimento judeu. Isso não é um entendimento bíblico. Isso é uma maneira de pensar grega e devemos ter cuidado. Devemos nos afastar disso e entender a maneira de pensar bíblica, pensando quando se trata de fé. Então, o que gostaria de começar a ver aqui é a fé na Bíblia e mostrar para vocês que a definição bíblica de fé não é a definição grega, onde você pode acreditar em algo com a mente e depois fazer outra coisa. Como ouvimos por aí, como se alguém morresse. Eu escuto isso várias vezes.
quando alguém morre, eles falam, ó. E então falar sobre aquela pessoa e alguém disse sim, eu acredito que eles estão com Deus porque tinham fé em Deus. Não eram pessoas que mostravam ou falavam sobre isso, mas tinham uma fé forte em Deus. Tipo alguém, essa pessoa tem uma fé forte, mas não fale sobre isso, porque a fé é algo pessoal, você não compartilha com outros. Como assim? Isso não faz sentido. Você não pode ter fé e mantenha isso em segredo. Porque a fé é tudo o que você é. A fé é o que está sendo vista. Você mostra o que acredita. Então você pode ver em uma pessoa o que ela acredita. Isso é o que a fé é. Você pode ver em uma pessoa o que ela acredita. Se você não vê a fé das pessoas. Se a vida das pessoas não mostra que elas têm fé, elas não têm fé. Eles não podem ter fé por dentro e viver algo diferente por fora. Isso não é fé bíblica. Claro, quinta estrela, como a Bíblia diz, do que o coração está cheio. Cheio está transbordando. Da mesma forma, se você tem fé, ela vai sair pela sua boca. Essa é a primeira coisa. Você vai confessá-la. Se você pensa que, ele acredita, mas não fala sobre isso, ou que fé é uma coisa privada, isso é uma mentira. Não, a fé nunca é uma coisa particular. O que você acredita é o que transparece de você. Primeiro pela sua boca e depois por tudo mais na sua vida. Mas vamos olhar para a fé e iremos até o livro de Hebreus na Bíblia. No livro de Hebreus. E eu também tenho isso no meu computador. No livro de Hebreus, lemos sobre como it said. Eles falam sobre Moisés e como os israelitas foram salvos do Egito e como eles andavam pelo deserto e como. Táxi! Viveram de forma errada e Deus exterminou muitos deles. Os matou no deserto. Apenas alguns entraram na terra prometida e essa foi a história que foi contada. Sobre isso, e nós pulamos para a história, porque quero mostrar algo em Hebreus capítulo 3. Falamos sobre o descanso do povo de Deus. E então lemos lá sobre os israelitas e como eles caminharam com Deus por 40 anos e estavam vivendo em pecado. E por isso Deus, ele ficou irritado e disse que eles nunca vão entrar no meu descanso. E então lemos aqui em Hebreus 3:12. Atenção, irmãos, que nenhum de vocês tenha um coração pecaminoso, incrédulo, que se desvie do Deus vivo. Então, o autor aqui está falando sobre como Deus estava irritado contra Jesus. Essas pessoas daquela época. E depois ele aponta para nós e diz que devemos garantir que, mas em nós não existe um coração incrédulo. Assim como eles nos desviamos do Deus vivo. Então, o problema com eles algo que não deveríamos ter, é um coração incrédulo. E esse é o problema hoje. Muitas pessoas têm um coração incrédulo. Mas então, se você continuar lendo os próximos versos, você desce para o versículo 17, onde eu falei sobre como Deus estava irritado com eles e o que fez. Todos morreram no deserto. E então o versículo 19 no mesmo capítulo. E a quem Deus jurou que nunca entrariam no seu descanso, senão aqueles que desobedeceu. E é interessante, porque estávamos lendo sobre eles, que o problema deles é ter um coração incrédulo. E então lemos aqui que quem foi? Juro por Deus que eles não deveriam entrar no seu descanso. Quem? Ele não disse para ter um coração incrédulo aqui. Ele disse aqueles que desobedeceram. E então você vai ficar tipo, mas sobre o que ele está falando? Que o problema estava em acreditar demais na fé. Ou qual é o problema? Desobediência. Sobre o que ele está falando? E fica ainda mais claro quando lemos o próximo verso. Porque no próximo verso que vemos aqui, vemos que eles não puderam entrar por causa de sua sobrecrença. O que você vê é que o autor de Hebreus alterna
entre incredulidade e desobediência. Vamos ler as duas linhas aqui. Hebreus 3.18 e Hebreus 3.19. Ouça. E a quem Deus jurou que nunca entrariam no seu descanso, senão para aqueles que desobedeceram. Então vemos que não havia incapazes de entrar por causa da incredulidade. O que está acontecendo aqui? Ele consegue se decidir. Eles não entraram por causa da desobediência? Ou não entraram por causa da incredulidade? O que é isso? Estamos falando de desobediência ou de incredulidade? É tudo a mesma coisa, porque é igual. Só na nossa mentalidade grega que pensamos que descrença e desobediência são duas coisas diferentes. Mas na Bíblia é uma e a mesma coisa. Se você continuar lendo no próximo capítulo, verá ainda mais, porque no capítulo 4 ele continua. Que não lhes foi benéfico, porque eles não ouviram. Na fé, então estamos falando sobre fé. Maricas, o próximo verso, então eles não acreditaram e por isso não responderam. Mas então, alguns versos mais adiante, lemos novamente que eles não entraram por causa disso. Obediência. E depois foi mais adiante no versículo 11 que não devemos seguir o exemplo deles de desobediência. Então, no capítulo 4, ele continuou falando sobre a destruição. Não ouviram com fé, falem sobre isso. Não acreditaram e então eles falam sobre desobediência. O que é hebraico. O autor de Hebreus está falando sobre. Ele está falando sobre desobediência ou está falando sobre incredulidade? Você está falando sobre obediência ou está falando sobre crença? Na Bíblia, a fé. E então, a crença sem fé e a obediência são sinônimos. E incredulidade / de desobediência são sinônimos. É a mesma coisa. É tudo uma coisa só. Então, toda vez que você lê na Bíblia, alguém acreditava em Deus. Não foi com uma mentalidade grega que isso veio a um grego, não. Eu acredito que Deus é livre na minha mente. Sim, talvez possa começar aí. Mas então isso sairá através da sua confissão e da sua ação. Se não se manifestar através das suas ações, na sua vida, não é fé de verdade. A fé, então, não está completa. E essa não é a fé que a Bíblia considera. A Bíblia não vê a fé como uma fé interior. Filosofia. A Bíblia vê a fé como uma ação externa. Como vivemos isso? Então, toda vez na Bíblia que lemos alguém acreditar em Cristo, não é apenas um estado mental onde, de repente, sim, eu acredito. Talvez comece por aí. Mas então ela se manifestará em sua confissão e será vivida em suas ações e só é completa quando vivida nas ações. É lá que você realmente acredita pela primeira vez. E onde a Bíblia diz, agora você acredita. Mas a mentalidade grega é não. Você já acredita quando tem isso em mente e o coração e a confissão não precisam seguir. E suas ações não precisam seguir. E isso é uma enganação vinda do inferno. E quando você vê assim, já dá para perceber que muitas pessoas que dizem acreditar, na verdade, não acreditam. Muitas pessoas, você pensa que tem fé, na verdade não tem. Por quê? Porque elas não obedecem. E se você quiser se ver, pode entrar, tentar ler o capítulo Hebreus 3 e capítulo 4. E você lê sobre isso com capítulos em Hebreus. 4,3 é crença, 4,6 é desobediência e 4,7 é fé. 11 é desobediência, é a mesma coisa sobre a qual estão falando. Ele apenas alterna entre as palavras. Então precisamos começar aqui, precisamos entender o que é fé e precisamos voltar à definição bíblica de fé, e não à definição grega.
a definição de fé que eles têm, infiltrou-se nas igrejas hoje. Em vez de ouvindo o que as pessoas pensam que acreditam, observe a vida delas e você verá no que realmente acreditam. E isso é fé. A fé é demonstrada por meio de ações. A fé não é um estado mental, é uma vida que estamos vivendo. E se você continuar no livro de Hebreus e for para o famoso capítulo 11, esse é o Salão da Fama. O capítulo da fé, com todos os homens e mulheres incríveis de Deus que acreditam nele. E o que lemos aqui, lemos sobre Abel, Noé, Abraão, Moisés, Raabe. Muitas pessoas acreditam em Deus. Nenhum deles era um estado mental. Nenhum deles era uma filosofia. Nenhum deles era apenas uma coisa intelectual. Não, foi ação. Eles acreditam em Deus quando fazem algo. E podemos ler aqui em Hebreus 11, começamos, podemos ler por 7 dias e apenas percorrer muitos dos versos aqui. Pela fé, Abel trouxe a Deus uma oferta melhor que Deus. Pela fé, Noé construiu a arca para salvar sua família. Pela fé, Abraão foi salvo. Abraão deixou sua casa para encontrar um lugar melhor pela fé. Abraão, quando foi testado com seu filho Isaque. Pela fé, Moisés, ao crescer, recusou ser chamado filho do faraó pela fé. Ele deixou o Egito pela fé, que Raabe, a prostituta Raabe, salvou os espiões pela fé, fé. Pela fé, eles fizeram isso. Vamos dizer assim, em vez de fé, vamos colocar obediência. Pela obediência, Abel ofereceu Deus uma oferta melhor. Pela obediência, Noé construiu uma arca para salvar seu povo, sua família. Por obediência, Abraão deixou sua cidade. Por obediência, Abraão deixou sua cidade. Abraão, quando foi testado sobre seu filho, pela fé, Moisés cresceu. Pela fé ele fez isso. Pela fé ou pela religião. Obediência, por obediência. Não é sobre teologia, não é sobre um estado mental, é sobre obediência. Isso é verdadeira fé. E quando a Bíblia diz que alguém acreditou em Deus, houve uma ação que se seguiu. Eles acreditaram em Deus, mostrando isso através de suas ações. Acreditar em Cristo sempre foi demonstrado ou completado através de suas ações. Se não houver atos, não há fé. Não vimos nenhuma ação nesse sentido, em direção a Cristo, que demonstre essa fé. Não havia fé. É tão triste. Se não há atos, não há fé. E o mesmo hoje, se não há atos. Sem obediência, não há ladrão. Fé somente sim. De onde isso vem? E queremos falar sobre essa expressão também. Você sabe, só ter fé, se você adotar, nós ouvimos isso tantas vezes, eu acredito em você. Obrigado. Fé somente, Cristo somente, fé somente. A fé por si só, se você apenas usar uma concordância forte, ou usar um repensamento, programa da Bíblia, e coloque apenas na fé, você recebe uma palavra. Um versículo acima, Tiago 2:24, aqui você encontra a frase fé sozinha. E o que a Bíblia diz sobre fé sozinha? Você vê que uma pessoa é considerada justa por quê? Eles fazem e não apenas pela fé. É aí que você encontra a fé somente na Bíblia. Você vê que uma pessoa é considerada justa pelo que faz e não apenas pela fé. Por quê? Porque a fé sozinha está morta. Fé e ação andam juntas. E vamos olhar mais sobre Tiago 2 em breve. Eu só quero fé somente. Se você observar a expressão fé sozinha, precisamos entender de onde ela vem. Voltamos à reforma com Martinho Lutero. Martinho Lutero, em 1517, na igreja de Wittenberg, na Alemanha.
31 de outubro, ele veio com 95 teses. E ele enfrentou uma grande, grande mentira. Dentro da Igreja Católica ou contra a Igreja Católica, isso era uma mentira. Não que ele tenha completado a reforma. Precisamos de muito mais do que Martinho Lutero trouxe. Mas ele foi contra algumas das mentiras. E o que era isso? Ele foi contra Ele doou dinheiro à igreja para sair do purgatório. Ele se opôs a algumas orações aos santos. Criticou algumas das procissões. Relíquias, eu digo em inglês. Relíquias, onde você tem como os ossos de João Batista, ou você tem, em alguns lugares, até o leite de Maria ou os pregos que crucificaram Jesus, tem diferentes interpretações. Você pode falar e isso pode te ajudar. Ajudá-lo em sua salvação. Ele foi contra, e você sabe, na Igreja Católica tem a Ave Maria, o Rosário e a confissão ao Padre. Tem que ser. E não há salvação fora da igreja como instituição. Tudo isso. Então aqui nós temos a Igreja Católica, que diz que você precisa fazer tudo isso. Cristo mais tudo isso. Então, Abrão foi contra isso e disse, não, isso é mentira. É somente Cristo que salva e não é Cristo mais. As leis de Cristo. Confissão ao Padre na Igreja Católica. Cristo mais dar dinheiro à Igreja Católica. Cristo mais rezar ao santo. Ele se opôs a isso e eu concordo, claro, eu concordo, todos deveriam concordar. Isso porque não é Cristo mais isso. É Cristo e somente Cristo e sua fé sozinha. Em Cristo vamos nos salvar. Então, no contexto foi dito, eu concordo com a frase fé sozinha. Mas agora, Satanás é um mentiroso e agora ele tomou para si essa fé somente. Em outro contexto, onde as pessoas dizem, você precisa se arrepender, não. É Cristo e Cristo sozinho e somente a fé nele. Não, você precisa se arrepender. Não é só pela fé. Isso é pior. Você precisa ser batizado, não sabe disso, só a fé não basta. Isso é pior. Tente imaginar isto quando Jesus caminhava aqui na terra. E ele começou o seu ministério e começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino de Deus, céu, está próximo. E as pessoas diziam, não. Eu acredito em você e só em você. Não preciso me arrepender, porque isso é obras. Tente imaginar isso. Jesus andava por aí pregando o arrependimento e a cada vez, não. Isso é obras, é fé e somente fé. Ou quando ele disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Não é o batismo. O batismo de obras é fé sozinha. E é tristemente isso que as pessoas fazem hoje. Então, só para confirmar, não acreditamos em Cristo, mas algo a mais. Acreditamos que é crer em Cristo, somente em Cristo, que é a salvação. Mas a fé em Cristo não é sozinha, pois precisamos obedecer a Cristo. E Jesus não disse para rezar o terço. Ele não disse para rezar a um padre. Ele não disse para dar dinheiro à Igreja Católica. Mas ele disse para se arrepender. E por isso, nos arrependemos. Ele disse, seja batizado. Portanto, nós somos batizados, ele disse. Você precisa receber o Espírito Santo. Portanto, precisamos receber o Espírito Santo. Tudo isso não são palavras. Isso não é adicionado ao Evangelho. Tudo isso faz parte do Evangelho. Então, era só a fé. Eu só quero dizer isso. Mas vamos analisar. Martin Luther ficou confuso quando se trata de fé e obras. Obras e muitas outras pessoas estão confusas. Ele realmente queria jogar a tampa de James fora da Bíblia. Se há coisas na Bíblia de que você não gosta, você não tem permissão para jogar fora. O que diz o fim do Apocalipse sobre aqueles que tirarem palavras deste livro ou acrescentarem a ele, terão seus nomes removidos do livro da vida. Não é permitido retirar nada da Bíblia. E você não pode acrescentar nada à Bíblia. Nós precisamos acreditar em tudo. Mas há dois versículos, ou muitos versículos, que parecem estar falando um contra o outro. E se pegarmos dois deles, um é Romanos 4:2. Romanos 4:2 está dizendo, se de fato Abraão foi justo pelas obras, ele tinha motivos para se orgulhar, mas não diante de Deus e no contexto lá.
está, na verdade, dizendo que Abraão não foi justificado por Deus. Funciona. Isso é o que você lê ao entrar em Romanos 4. Então, Romanos 4 é muito claro que Abraão não era justificado por obras. Isso está sublinhado com um grande prego: Abraão não foi justificado por palavras. Mas então vamos para Tiago 2:21 e diz isto: não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras quando ele ofereceu: eu vi seu filho no altar. E no contexto, a resposta é sim. Abraão, nosso pai, foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque como parte. Caçador também. Então, em um lugar, Romanos 4 está dizendo que Abraão não foi justificado pelas obras. Mas Tiago 2 afirma que Abraão foi justificado pela palavra. Como entendemos isso? O que é verdade? Ambos são verdadeiros. Não é permitido adicionar à Bíblia nem retirar dela. E a Bíblia não se contradiz, não está falando contra si mesma. É toda a verdade. Você precisa ler isso no contexto de Romanos 4. Paz. Morto. Abrão não foi justificado por obras, pela lei. Não foi pior pela lei. O que comer e o que beber, ou como se vestir, ou festa, ou o sábado e tudo mais, ele não foi justificado pela lei. Ele não foi apenas motivado por coisas fora de Cristo, como vemos na Igreja Católica. Mas Tiago 2 não está falando sobre obras pela lei, mas sim sobre funciona por fé ou obediência. Porque não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas palavras quando guardou o sábado. Não está dizendo isso ou quando ele rezara aos santos, ou quando ele dava esmolas, ou quando fazia isso. Não. Isso não era aquilo. Eram obras dos homens. Ele foi justificado pelas palavras quando ofereceu a seu filho uma parte. Por quê? Porque foi isso que Deus disse para ele fazer. E quando ele obedeceu, Deus disse: agora sei que você falhou. Agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que você acredita em mim. Agora eu sei que você tem fé. E essa obediência completou sua fé. Então realmente se resume a um relacionamento em que obedecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deveria ser tão simples, porque se não o obedecermos, ele disse: porque você me chama de Senhor, Senhor, se você não me obedece? Você, o que eu digo. Então, há obras, seguindo isso, vem da nossa fé, mas não são obras por precisarmos obedecer à lei de Moisés, ou precisamos obedecer à lei dos homens, ou à tradição dos homens. Não, são palavras, obediência, nós obedecemos a Cristo. Nós acreditamos em Cristo, por isso obedecemos a Cristo. Quando Cristo diz para se arrepender, nós acreditamos e por isso nos arrependemos. Quando você diz para se batizar, nós acreditamos e por isso nos batizamos. Quando você diz que é preciso nascer de novo da água e do Espírito, que é preciso do Espírito Santo, nós acreditamos. E portanto recebemos o Espírito Santo. Por quê? Porque acreditamos e por isso vivemos em obediência a Ele. Por quê? Porque acreditamos em Cristo, temos fé em Cristo. Isso não significa que somos justificados apenas pelas obras nesse sentido, porque fé e obras andam juntas. O pior é o que completa a nossa fé. E nós vamos olhar para isso. Mas contexto, quando você lê um texto e é tudo sobre obras, veja se as obras são verdadeiras. O contexto da lei ou obras ou está em contexto de fé. Em alguns lugares eles traduzem isso como obediência ou atos. E é melhor. Vamos ler todo o trecho de Tiago 2, onde fica claro que a fé sem obras é morta. E de novo, não estamos falando de palavras pela lei, nem de palavras da Igreja Católica. Estamos falando de obediência. Qual o valor disso, meus irmãos? Se alguém diz ter fé, mas não tem atos ou obras, essa fé pode salvá-los? E da forma como está escrito, a resposta é não. Se alguém diz que tem fé, mas não tem atos ou obras, essa fé não pode salvá-lo.
Então ele ilustra, vem com um exemplo. Suponha que um irmão ou irmã esteja sem roupas ou comida diária, e um de vocês diz a eles: vá em paz, mantenha-se aquecido e bem. Mas o que isso significa? Nada sobre as necessidades físicas, de que adianta. Da mesma forma, fé por si só ou fé sozinha, né? Se não for realizado por ação, obras ou atos, está morto. E é isso somente a fé. A fé por si só é uma compreensão grega. É filosofia, é meditação, está na mente. Essa fé isolada não se concretiza por ação, por palavras, por obediência. Ela é morta, não é uma fé bíblica, não é o que consideramos fé. Mas alguém dirá, e ouvimos isso hoje, alguém dirá, mas você tem fé. E eu tenho piores, e para isso ele dirá tipo, ok, me mostre sua fé sem palavras, e eu mostrarei. Você, minha fé, pelas minhas palavras. Essa pessoa, ela tem uma fé muito forte. Não, ela não tem sim, ela tem. Eles são crentes muito fortes, não em Cristo. Eu não sei no que acreditam, mas as vidas mostram que eles não acreditam. Por quê? Porque só para te mostrar. Sim, mas mais você, Tom. Você tem ação e outras pessoas têm ação, mas eu tenho fé. Ok, me mostre sua fé sem ação. E você pode ver minha fé pelas minhas ações. Isso é o que ele está dizendo. E ele estava enfrentando o mesmo engano. E continua aqui, e você acredita que Deus é único, você acredita em Deus, você acredita em Cristo. Bom, até os demônios acreditam nisso e se calam. Você acredita em Cristo, acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita nisso. Bom, não importa, até os demônios acreditam. Você sabe que os demônios acreditam que Jesus morreu e foi enterrado e ele ressuscitou? Eles acreditam na cruz. Mas isso não os salvou, por quê? Porque eles não se arrependeram. Eles não obedeceram, seu tolo. Ele continua. Você quer provas de que a fé sem obras é inútil? E então ela chega. Guerras? Não. Nosso pai Abraão, considerado justo, pelo que ele fez ao oferecer seu filho Isaque no altar. Nosso pai já foi considerado injusto quando ele se ofereceu, quando obedeceu. Quando ele fez o que lhe foi mandado, foi considerado justo. E o que lhe foi dito para fazer, foi-lhe dito para oferecer seu filho Isaque no altar. Não é o que você e eu somos instruídos a fazer. Nos é dito para nos arrependermos. Como Jesus disse, somos instruídos a obedecer a Cristo. E então, versículo 22, realmente sublinhe isso. Tiago 2, 2, 2, Tiago 2, 22. Você vê que sua fé e suas ações estavam trabalhando juntas. E a sua fé ficou completa pelo que ele fez. E é isso. Nossa fé e ação estão trabalhando juntas. E nossa fé é completada pelo que acreditamos. Não pelo que fazemos. A fé não se completa apenas pelo que acreditamos, como se fosse apenas algo mental. É o que fazemos. E então continua. E a escritura foi cumprida, dizer, Eva acreditou em Deus, e isso foi considerado para ele como justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. E as escrituras se cumpriram, Abraão acreditou em Deus, e isso foi considerado como justiça para ele. Quando isso foi cumprido? Quando sua fé e ação trabalharam juntas. Quando ele estava disposto a oferecer seu filho no altar. Quando esses dois trabalhavam juntos, sua fé estava completa. Quando ele estava disposto a oferecer seu filho no altar. Quando esses dois trabalhavam juntos, sua fé estava completa. Completo, né? Fim
foi realizado, Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então você vê que uma pessoa é considerada justa pelo que faz e não apenas pela fé. Uma das maiores enganações nas igrejas do mundo hoje é a fé sozinha. Que temos uma mentalidade grega entendendo o que é somente fé e o que é a fé. E eu fui criticado por tantas pessoas. E dizendo isso, estou pregando obras. Ao pregar sobre obras, a reforma de vida que você prega funciona. Tudo funciona. Obras, 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 obras. E não é a fé em Cristo que salva. Eu acredito na fé em Cristo que salva. Sim, mas não é só fé em Cristo. Eu acredito na fé somente em Cristo. Eu não prego fé em Cristo mais as mentiras da Igreja Católica. Ou fé em Cristo mais você tem que se vestir de um certo modo e comer certa comida. Não é Cristo, fé em Cristo. Em Cristo somente. É sim, com o entendimento bíblico de que fé em Cristo é obediência a Cristo. Você não precisa obedecer ao homem, apenas obedeça a Cristo. Então, quando Jesus disse para nos arrependermos, nós nos arrependemos. Quando Jesus disse, pegue sua cruz e siga-me, nós pegamos a cruz. Ele disse, vá e faça discípulos. Nós vamos e fazemos discípulos. Por quê? Porque é em Cristo. E somente em Cristo há salvação. Ele continua mais adiante, como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Este vídeo é para todos vocês que acabaram de chegar. E é tão fácil apenas. Muitos interpretam mal o que é fé e usam isso contra ela. Aqueles que pregam o verdadeiro evangelho e a verdade. Fé em Cristo. E eu sei que quando começo a falar sobre arrependimento no próximo vídeo, há muitos que são como, não, um batismo, especialmente batismo. As pessoas realmente me odeiam pelo ensino do batismo. Mas eu estou apenas fazendo o que a Bíblia diz. Me mostre se estou errado, não pela sua tradição, mas me mostre pela Bíblia. E é tudo fé em Cristo. Então, se você, e novamente, quando aos Gálatas, por exemplo, 2 é contra 1, você sabe que uma pessoa não é justificada por obras. Está escrito lá, obras pela lei, mas pela fé em Cristo. Então, Gálatas 2 não está dizendo que uma pessoa não é justa pela fé, obediente a Cristo, mas fé em Cristo. Não, ele fala sobre obras pela lei. Você sempre precisa ler como está. Mas muitas pessoas leem o contrário. Elas leem Gálatas 2,16. Saibam que uma pessoa não é justificada pelas palavras. E então, em vez de obras pela lei, eles inserem obras, como arrependimento é obras, batismo é obras, tudo mais é obras. E então eles dizem, nós somos apenas pela fé em Cristo. E a fé deles é o entendimento grego de fé. Não é assim que funciona. Paulo em Gálatas, quando ele alerta contra as obras e diz, ó Gálatas insensatos que estiveram com você. Quando ele estava contra as palavras, ele era vencido por elas. Lutero foi alertado contra as mentiras da Igreja Católica. Ele foi alertado contra obras feitas pelo homem ou obras pela lei de Moisés. Ele não estava falando sobre obediência a Cristo. Não foi advertido contra o arrependimento. Ele não estava advertindo contra sair e obedecer a Cristo, curar os doentes e pregar o Evangelho. Não era uma advertência sobre obediência. Ele não foi advertido sobre o batismo, porque no mesmo capítulo 3, 26, eu acho que é, ele disse isso. Quando fomos batizados, nós nos revestimos de Cristo. Não era isso. Preciso ler. Desculpe por isso. De repente esqueci o que era que ele estava dizendo lá. Era assim, pois todos vocês são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Mas então isso era para todos vocês que foram batizados em Cristo, vistam-se com Cristo. É isso que está escrito. Então, ele não vai querer contra o batismo, então. No capítulo 3, quando ele, mais tarde no mesmo capítulo, disse que todos vocês que foram batizados em Cristo. Você consegue ver como é tolo a maneira como frequentemente lemos e interpretamos a Escritura? Precisamos voltar ao Evangelho completo. Vamos continuar com fé, o que significa acreditar em Cristo. Acreditar em Cristo é obedecer a Cristo, sabemos disso. Eu disse isso, mas tem mais. Ter fé em Jesus
é acreditar. Não apenas nele, como uma pessoa que uma vez viveu na terra, mas acreditar em suas palavras. Quando dizemos que você precisa acreditar em Cristo, porque ele não está caminhando na terra hoje, ele caminhou na terra há 2000 anos. A fé é agora. Eu preciso acreditar em Cristo. A fé é agora. Eu preciso acreditar em Cristo. Certo? Então eu preciso acreditar que Cristo uma vez andou aqui na terra, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. Certo? Coloco minha fé nisso. E precisamos acreditar nisso, mas você precisa acreditar nas palavras dele. Ele precisa acreditar no que está dizendo. Ele precisa obedecer ao que diz. Por exemplo, agora estou sentado aqui, vocês podem me ver. Todos vocês sabem que sou real. Você sabe que sou real? Pode me ver. Sou de carne e osso. Alguns de vocês me conhecem, tocaram em mim, me viram pessoalmente, não só em vídeo. Você sabe que sou real. Se eu tivesse algo aqui e dissesse, olha, isso parece água, mas é veneno, tem veneno nessa água. Se você estiver bebendo isso, você vai morrer. Se você estiver bebendo isso, você vai morrer. Não beba. Mas se você pegar e beber mesmo assim, você não acredita no que eu disse. Por quê? Porque se você acreditasse no que eu disse, que você iria morrer, você não beberia isso. A menos que você queira morrer, claro. Mas se você acreditar, se eu disser que isso é veneno, se você beber, vai morrer. Se você acreditar em mim, você não vai beber isso. Você vai acreditar em mim, não que eu sou real, porque você sabe que eu sou. Você pode me ver, você pode me tocar, eu estou aqui. Não, acreditar em Torben não é acreditar em mim como uma pessoa real, mas sim nas minhas palavras. E que a fé nas minhas palavras só pode ser demonstrada através da sua ação. Quando Jesus andava aqui na terra, pregava o evangelho do reino, aqueles que acreditavam nele não acreditavam que ele era uma pessoa real que andou na terra. Por quê? Porque eles sabiam que ele era real. Eles o viram. Acreditar em Cristo era acreditar em o que ele estava dizendo no que ele pregava, e só podiam mostrar que acreditavam no que ele pregava. Então, quando Jesus disse, arrependam-se e renasçam da água e do Espírito, você precisa se arrepender, precisa ser batizado na água e precisa receber o Espírito Santo. Ele falou sobre isso. Virá mais tarde. Quando Jesus pregava o ato de simplicidade, algumas pessoas ouviam. E então, eu talvez caminhe daí. Ah, isso foi muito radical. Jesus disse, pegue sua cruz e me siga. E quem perder a vida, vai perder. Então, segure-se a vida. O perdedor e o que entrega a sua vida por mim, ganhará em Jesus. Você estará preparado? Então, alguém veio e disse. E você conversou com eles disseram. O que devo fazer para ser salvo? Ah, você precisa acreditar em Jesus. Uau, né? Acredite no que ele disse. Acredite que devemos nos arrepender. Sim, acredite que devemos melhorar. Sim, acredite que precisamos do Espírito Santo. Sim, acredite que precisamos morrer para nós mesmos. Sim, acredite que precisamos receber o Espírito Santo. Levante-se porque sim, acredite que precisamos ir e fazer o sinal. Sim, acredite. Acreditar em Jesus era acreditar na sua mensagem. A palavra dele, o que ele estava pregando. E não apenas ele como pessoa. As pessoas completamente entenderam isso errado hoje. Porque agora são 2000 anos depois. Não estou fazendo ele, você acredita em Cristo? Sim, eu acredito. Não, você não acredita. Eu acredito em Cristo. Não, você não acredita. Sim, eu acredito. Não, porque você vive em pecado, não se arrependeu, não foi batizado. Você não decide, mas também não acredita. Sabe, eu acredito que Jesus é real e que uma vez andou pela terra. Ah, tá, você acredita nisso, tudo bem, mas essa fé não vai te salvar. Se essa fé fosse salvar você, toda pessoa que viveu na época de Jesus já estaria salva. Por quê? Porque todos acreditavam que Jesus era real e andou aqui na terra, eles podiam vê-lo. Então, quando a Bíblia diz acreditar em Jesus, não é apenas acreditar nele como pessoa, é acreditar em sua palavra, no que ele estava pregando. E podemos ver um exemplo em João 8:30, quando ele falou essas palavras, muitos acreditaram nele. Quando ele falou, muitos acreditaram nele. No que eles acreditaram? Que ele era real? Não, eles sabiam que ele era real. Que ele andou aqui na terra? Não, eles sabiam que ele andou aqui na terra, podiam vê-lo. Eles acreditam na palavra que ele falou. E agora, Jesus disse àqueles judeus que acreditavam nele,
se vocês continuarem na minha palavra. Vocês serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará se continuarem em minha palavra. Você é meu discípulo, se continuar obedecendo minha palavra, você é meu discípulo. Esta é a palavra de Jesus. É o que temos com Jesus hoje, sua palavra. Não se pode crer em Cristo sem acreditar nisso. Não se pode obedecer a Cristo sem obedecer a isso. É assim que é. Obedeçam a Cristo. Essa será a sua palavra e eu simplesmente não posso simplificar mais. Há um cara que comentou no último vídeo que fiz sobre o vídeo de introdução a este. E como ele simplesmente entendeu tudo errado. E uma das coisas que ele disse, sim, a antiga aliança ainda estava em vigor quando João e Jesus pregavam o arrependimento. E quando Pedro pregava o arrependimento, era no contexto da desobediência deles, incredulidade e assassinato do Messias. Então, ele está realmente tentando dizer que sim, não devemos nos arrepender. Porque aquilo era a antiga aliança. E quando Pedro pregou, foi diferente. Não devemos nos arrepender. E então ele deu um exemplo, porque quando Paulo falou com o carcereiro, ele disse, acredite e será salvo. Então, Paulo, ele disse muitas vezes, acredite e não disse arrependa-se. E é assim que as pessoas às vezes leem a Bíblia, pegam um versículo e se concentram nele em vez de continuar lendo e interpretando. No contexto, nós precisamos de tudo isso. Sim, você precisa acreditar em Cristo para ser salvo. Eu acredito nisso. Mas acreditar em Cristo é acreditar nas suas palavras. O que ele estava dizendo, e ele disse para se arrepender. Então, se você acredita em Cristo, você se arrependerá. Quando você acredita em Cristo, você será batizado. Tudo faz parte de acreditar em Cristo. Vamos ver em Atos 16, está aqui. Lemos sobre o carcereiro aqui, e Silas e Paulo estão lá. E nós lemos que o carcereiro disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E disseram, acredite no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e sua família. Então, ele perguntou, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi, acredite no Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, bem, o que uma pessoa deve fazer para ser salva? Ela precisa acreditar em Jesus. Mas você fala sobre arrependimento, batismo no Espírito Santo, sim. Mas as pessoas precisam acreditar em Jesus, ou também precisam se arrepender, ou também precisam ser batizadas, também precisam receber o Espírito Santo. Eles precisam acreditar em Jesus e Jesus irá se arrepender. Então, se você acreditar nele, você se arrepende. Acreditar em Jesus, acreditar em sua palavra. Mas, infelizmente, paramos aqui como esse cara que escreveu no Facebook. E no YouTube lá, porque o que lemos aqui é quando disseram, acredite no Senhor Jesus e serão salvos, o próximo verso. Versículo 16, 32, Atos 16, 32. E falaram para ele a palavra do Senhor. Então, primeiro ele disse, acredite no Senhor Jesus, você e sua casa serão salvos. A próxima palavra, e eles falaram a ele, a palavra do Senhor, para ele e todos em sua casa. E o que aconteceu? Fique com Deus. Aquela medida, naquela mesma noite, você não lê que eles se arrependeram lá, mas é claro, eles se arrependeram porque falaram a palavra do Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus. E a primeira coisa que Jesus disse foi, arrependam-se, acredite e seja batizado. E claro que se arrependeram, porque você não será batizado sem arrependimento. Só hoje, talvez, mas não naquela época. Então, aqui vemos. Sim, ele disse, acredite na lei de Jesus e você será salvo, mas depois você precisa sentar com as pessoas. E mostrar às pessoas quem Jesus era pregando, porque como você pode acreditar nele sem ter ouvido falar? Como você pode acreditar em sua palavra se você não sabe o que ele disse? Então, a resposta, o que devo fazer para ser salvo? Você precisa acreditar em Jesus e será salvo, correto? E então, nós sentamos com as pessoas e mostramos o que Jesus disse, em que eles precisavam acreditar, e depois eles, porque acreditam nas palavras dele, fazem o que ele diz, estão sendo salvos.
eles estão se arrependendo e sendo batizados como o carcereiro, mesmo no meio da noite. Então, eu espero que você entenda o que é fé. Que fé é mais do que algo mental. A fé é ação e nós não queremos estar lá um dia onde ouviremos essas palavras de Jesus em Lucas. Por que você me chama de Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? O que ele está dizendo também não é apenas sobre confissão. Alguns acreditam que é apenas uma confissão. Se você acreditar e confessar Jesus como Senhor, será salvo. Eu concordo. Mas essa fé e essa confissão devem levar para algo mais, para a obediência. Caso contrário, é zombaria se você o confessa como Senhor e não faz o que ele diz. Então, ele diria isso. Quando falava sobre construir a casa, sobre a rocha, por que você me chama de Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? E continuava que todo aquele que vem para mim e ouça a minha palavra e colocar em prática, ele é como o homem que constrói sobre a rocha. Mas todo aquele que vem até mim e ouve minhas palavras, mas não as coloca em prática, é como um homem que constrói sobre a rocha, com nossa fundação. E a onda vem e a casa desaba. Então, você conhece a parábola do homem que construiu uma casa na areia ou em rocha e não em dizer? Qual a diferença entre essas duas pessoas? Uma que construiu na rocha e outra que construiu na areia. Ambas ouvem a palavra, mas apenas um obedeceu a palavra. Se você quer construir sua casa sobre uma boa fundação, em Cristo, na rocha, não basta ouvir a sua palavra. Você precisa, coloque em prática, você precisa obedecer a sua palavra, como lemos em Lucas 6. Você pode ler por si mesmo, Lucas 6, 46 a 49. Então, você pode acreditar em Cristo sem se arrepender dos seus pecados? Não, porque Jesus se arrependeu. Você pode acreditar que ele é uma pessoa historiadora de verdade que já viveu, mas isso não é a fé salvadora. Você pode acreditar em Cristo sem ser batizado? Não, porque Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Você acredita nele e por isso se arrepende e é batizado. Por quê? Porque ele disse, sim, claro, por um tempo curto você pode confiar em Deus sem ler. Mas assim que você lê, claro, você quer obedecer. Por quê? Porque você tem fé. Então, acreditar nele é obedecê-lo. E em tudo o que ele diz, não apenas saia e pregue o evangelho, mas também quando ele diz, venha a mim todos vocês que estão pesados e sobrecarregados. Peso pesado e eu lhe darei descanso, venha até mim, faça meu juramento sobre você e minha carga. Meu trabalho é mais fácil, meu fardo é leve. Nós também acreditamos nisso. Realmente se resume a um relacionamento verdadeiro. Então, eu acredito em fé, mais obras pela lei? Não. Claro que não. Eu acredito apenas na fé. Sim, eu acredito que fé sozinha está morta. Isso é o que a Bíblia diz, somente a fé. Isso não é a fé bíblica que é segura. A fé se completa através da sua obediência. E lembre-se disso, Satanás é um mentiroso e essas mentiras entraram grandemente em nossas igrejas. Quero parar agora e quero dizer, siga-me na próxima vez quando vamos falar sobre arrependimento. Vai ser muito interessante. E compartilhe isso, compartilhe com outras pessoas e vamos lutar pelo Evangelho. Deus te abençoe. Tchau.